Olá! Hoje vou mostrar para vocês como eu fiz uma geladeira portátil que funciona com bateria e esfria suas bebidas até 0 grau em qualquer lugar. Esse projeto nasceu há muito tempo, quando consegui uma dessas máquinas que não funcionavam, dessas máquinas que fazem gelo. Mas dentro tinha um mini compressor, tinha o condensador, tinha o evaporador, tinha basicamente tudo. Como achei bastante interessante, desmontei e fiquei com o compressor, o evaporador. Bom, todo o sistema de refrigeração, digamos que funcionava. Depois, peguei um pote e coloquei em cima do evaporador, a parte que esfria. Enchi com água para verificar até que temperatura poderia chegar. Fiquei surpreso porque funcionava muito bem. Chegava a esfriar até 0 grau e estava ótimo. No final, a gente só usava para preparar e tomar Fernet lá em cima, mantendo-o sempre gelado. Mais recentemente, depois de ter ficado um bom tempo sem usar, eu o encontrei e pensei: ei, isso seria muito bom para colocar dentro de um cooler. Ou caixa térmica. Daquelas que são portáteis, assim eu poderia levar com uma bateria e sempre ter bebida gelada em qualquer lugar. Comecei a procurar a que fosse mais fácil de usar, digamos, a mais conveniente. E descobri que essas de metal eram as mais simples e as que eu conseguiria trabalhar melhor. Como eu podia bater, rebitar, soldar ou fazer o que precisasse. As de plástico não tinha como modificar, porque soldar plástico não fica bom. Enfim, não fica nada bom. Encontrei esta aqui. Não quero fazer propaganda. Não é que estejam me pagando nem nada disso. Mas era a mais barata que tinha, mesmo que não pareça. E na verdade ela é bem boa, então decidi usar essa aqui. A primeira coisa que fiz foi começar a desmontá-la. E na verdade era muito fácil. A parte de dentro era só uma chapa que vinha dobrada, e você podia simplesmente puxar para cima e tirar. E por dentro tinha os isolantes, que nesse caso é polipropileno expandido. Acho que é, já que no meu país se chama telcopor. Cada país tem um nome diferente, como na Colômbia, onde é Unipor ou algo assim. Enfim, é o isolante mais conhecido do mundo. E tinha apenas algumas camadas que na verdade são bem finas. Não acho que isso mantenha o frio muito bem, mas enfim, serve, está bem razoável. A segunda coisa foi dar um jeito de tunar o compressor. Como vocês podem ver, quando eu liguei, medi o consumo que ele tinha e, na verdade, era um consumo bem baixo, só funcionando mesmo. 0,2 amperes a 220 volts. E refrigerava, na verdade, muito bem, mas tinha um problema catastrófico. Eu queria fazê-lo funcionar com um inversor de 350 watts, algo que eu poderia usar com uma bateria. Mas tinha o problema de que, como vocês podem ver, ao ligar, o pico de corrente sobe para 2,9 amperes, o que daria quase 700 watts. Impossível para o nosso inversor. Mas podemos reduzir esse pico para apenas 0,9 amperes, colocando um capacitor de 25 microfarads e 400 volts, o que daria cerca de 200 watts na hora de ligar. Podemos ligá-lo sem problemas. O que fizemos foi otimizar nosso fator de potência, o cosseno de Φ. Fabricantes ignoram algo nos eletrodomésticos de casa, mas que, por exemplo, em uma empresa, sempre deve ser levado em conta. Porque, caso contrário, as companhias elétricas te multam ou te penalizam por não fazer isso. O capacitor vai conectado na saída do relé da letra M e ao terminal S do compressor. Sempre há uma etiqueta indicando qual é qual. Como vocês podem ver, coloquei meu inversor chinês, que na verdade são menos de 350 watts, e ligava e funcionava muito bem, refrigerando igualzinho como se estivesse ligado no 220. O consumo era muito baixo. E isso me deu a indicação, digamos, de que o projeto estava no caminho certo, que ia ser um sucesso, digamos assim. Coloquei dentro da conservadora para medir o espaço disponível e como posicionar. E me pareceu que o melhor era colocá-lo de lado e fazer uma janela na parte de trás, que seria por onde ele iria entrar, o ar fresco. Isso tem um cooler que serve para jogar o ar direto no condensador. E depois eu ia fazer uns furos na lateral, para que o ar, uma vez já quente, já que o ar quando passa pelo condensador esquenta, possa sair de novo. Isso também é importante, porque se o ar quente ficar dentro do sistema, não, no fim das contas não vai resfriar. Digamos, o sistema não vai funcionar. Comecei a conectar todos os componentes,
para que vocês não fiquem confusos com tantos cabos e coisas. Vou deixar exatamente o esquema de conexão aqui na tela, que seria este. Mas já vamos voltar com os componentes eletrônicos, já que eu não gostei e vou explicar isso mais adiante. Na lateral, eu fiz alguns furos e coloquei uma espécie de terminais, que na verdade é uma decoração plástica, só para ficar bonito e não deixar o buraco ali de qualquer jeito. E em um, a ideia era colocar o pino de 12 volts para a bateria e no outro colocar outro pino, para conectar em 220 nm sem usar a bateria. Como vocês podem ver, como eu estava dizendo, ficaram muitos cabos e muitas coisas. Um verdadeiro emaranhado de fios. E bom, enfim, eu não gostei. Ficou tudo muito bagunçado e eu não consegui olhar para aquilo daquele jeito. Realmente não gostei. Então o que eu fiz foi começar a soldar tudo de novo. Ou seja, desmontei absolutamente tudo e soldei novamente. Em uma placa de circuito impresso ou em uma placa experimental. Não é uma placa impressa, mas mesmo assim ficou muito bom. Ficou tudo juntinho, coladinho, ocupando muito menos espaço e com muito menos fios. Como podem ver, há vários sensores, um que mede constantemente a voltagem da bateria e outro a temperatura, e tem um par de relés para detectar automaticamente quando está conectado a 220, quando tem a bateria, enfim, não vou cansar vocês com tudo o que ele tem. Mas está tudo muito bem pensado para que você possa usar as duas opções, 220 ou bateria. Também deixei à mão a porta USB do Arduino, para que, se quisermos, possamos facilmente conectar um cabo e atualizar o software da geladeira. Que, a propósito, vou deixar na descrição o software que usei, que eu mesmo programei, e que com certeza tem algumas coisas para aprimorar. Enfim, é a primeira versão, por assim dizer. Então funciona muito bem. Pelo menos nos testes que eu fiz, não me deu nenhum problema. O motor eu prendi embaixo com alguns parafusos na chapa da caixa térmica. O motor não vibra muito, só vibra no início, então isso não é um problema. Por isso, não coloquei as borrachas. Fica bem fixo e não tive problemas com a vibração do compressor. Mas enfim, uma vez que estava tudo no lugar, comecei a cobrir com isopor. Todo o motor. Comecei a cortar e colocar os isopores que eu tinha, para que se adaptem à nova forma, por assim dizer. E fiz o mesmo com a chapa metálica. A chapa metálica era bem fina, então consegui cortá-la facilmente com uma tesoura e até com um estilete, passando várias vezes e dei a forma que eu precisava. Depois, uma vez que cortei, comecei a colocar de novo na caixa térmica. Na verdade, deu um pouco de trabalho, porque ainda por cima tinham partes que cortei e que se quebraram. Mas tudo bem, não tem problema. Acho que vai ser só uma questão de colar e pronto. E justamente essa é a parte, digamos, que eu não gostei tanto de como ficou. Colei tudo com silicone e coloquei bastante silicone, já que eu não queria que tivesse nenhuma infiltração para os componentes elétricos. Por isso selei tudo muito bem. Que fique tudo bem impermeável, para que a água não tenha chance de passar, e ficou bom, não se preocupem, nunca vazou nada. E agora, o que eu fiz foi colocar uma pequena bomba de 12 volts embaixo. E isso é muito importante, porque agora vou explicar por que, sem essa bomba, a geladeira praticamente se torna inútil. A geladeira gera um monte de gelo no evaporador, porque isso esfria muito. E o gelo é um isolante térmico, então se encher de gelo não vai continuar resfriando o resto da geladeira? Então o que eu fiz foi colocar uma pequena bomba que constantemente joga água no evaporador. E o que o evaporador faz é transferir seu frio para a água. A água cai embaixo, e se não vai cair em cima. Mas enfim, a água cai, sobe de novo, e assim não se forma gelo no evaporador. Até que a água chegue a 0 grau. E mais, se ao invés de usar água, usarmos água com sal. A água pode chegar a temperaturas negativas e nunca vai formar gelo. Até, bom, certo ponto de temperatura negativa. Mas estou muito satisfeito com a água que colocamos embaixo, chegando a 0 grau. Parece mais que suficiente. Senão, as bebidas também vão começar a congelar e não é isso que queremos. Então, basicamente, é abrir a geladeira, enchê-la de água, um pouco no fundo, até passar onde está a linha da bomba, digamos, ligar e esperar esfriar. Fizemos exatamente esse teste com uma bateria de 12 volts e 16 amperes.
E para vocês terem uma ideia, às 6 da tarde, a bateria marcava 11 volts. E um tempo depois, mais exatamente meia hora depois, a bateria marcava 10,9 volts. Ou seja, apenas 0,1 volts a menos. Por isso, ele poderia funcionar por horas, o que também o torna muito eficiente. Infelizmente, esquecemos o medidor de temperatura, mas fiz o mesmo teste depois em casa. Eu liguei, medi a temperatura e estava perfeita. Como podem ver, já tinha formado gelo porque a água chegou a 0 grau. E claro, se a água chegar a 0 grau, tudo o que colocarmos ali também chegará a 0 grau. Como podem ver, o Fernet que estava em cima estava em uns 4 ou 5 graus, e as cocas que estavam embaixo também estavam entre 0 e 2 graus. Isso também não faz nenhum milagre. Não é que esfria as bebidas em tempo recorde, simplesmente o que faz é agir como uma geladeira comum, esfriando bem mais do que uma geladeira comum. Mas com a facilidade dessa bateria, e que você pode levar para onde quiser, por exemplo, para uma praia, para um parque, e ela mantém as bebidas sempre a 0 grau. Estou trabalhando em futuras atualizações para essa geladeira, porque acredito que ela tem muito potencial e que, na verdade, está ficando bem boa. Então, se vocês gostaram e querem ver mais, inscrevam-se no canal. E, como sempre, obrigado por assistir a este vídeo. Se gostaram, inscrevam-se e deixem o like. Nos vemos no próximo vídeo.